Legal, estamos começando mais um Panorama Podcast, hoje recebendo aqui a visita dos coordenadores, né, diretores e coordenadores do Riachuelo, para a gente conversar um pouco sobre o Riachuelo, a importância do Riachuelo e a importância do vestibular. Está conosco aqui o diretor do Riachuelo, o Marcos Falkenbach, e também a Ana Paula Betega, que é a coordenadora pedagógica do Riachuelo. Satisfação recebê-los aqui. Obrigada, igualmente. Para nós é um privilégio também, né? Importante de estar aqui com vocês para contar um pouquinho do nosso trabalho da história do Riachuelo. Isso aí, muito obrigado, Tess, pelo convite. Para nós, como a Ana disse, é uma satisfação a gente poder compartilhar um pouco da nossa história mesmo, do nosso trabalho e falar um pouco sobre educação na nossa cidade, que é tão importante e necessário. Riachuelo já é uma marca em Santa Maria, né? Eu acompanho há muito tempo o Riachuelo, desde o tempo do Lito, né? Que a gente jogava tênis junto e a gente já conversava sobre o Riachuelo da época. E isso veio seguindo, né? Ano após ano, uma tradição. Houve épocas de dificuldade aí com o problema do vestibular. Vocês também investiram bastante também numa escola, num colégio. Eu gostaria que vocês contassem para a gente, e o pessoal que está nos acompanhando, essa história, essa sequência toda de crescimento que teve o Riachuelo em Santa Maria. Ok. Bom, na verdade o Riachuelo é uma empresa familiar, né? Eu sou da segunda geração. Ela começou com o meu pai, né? Cujo apelido era Lito, né? Como tu disseste. Começou na década de 60. Meu pai era acadêmico de medicina na Universidade Federal e para ganhar uma grana, ele dava aula de química num pré-vestibular que já se chamava Riachuelo. Esse pré-vestibular, ele era comandado por um casal e no final da década de 60, esse casal se separou e resolveram vender a empresa, né? E aí ofereceram para os professores e acho que ninguém quis, mas o meu pai ele tinha uma veia empreendedora assim e resolveu assumir. E isso foi em 1967, então a gente está falando 7 anos depois, né, que a Universidade Federal de Santa Maria foi fundada, né? A universidade é de 1960. Como todo mundo sabe, ela foi a primeira universidade federal, né, do interior do Brasil. Então isso obviamente acabou gerando um processo migratório de estudantes, né, para a nossa cidade e, obviamente, o pré-vestibular acabou, de alguma forma, se beneficiando desse movimento todo, né, e o meu pai, obviamente, que depois, com o passar dos anos, ele conciliou a atividade de médico com a docência também, ele foi muitos anos professor universitário e também com o pré-vestibular Riachuelo. A professora Ana Paula acompanha desde que época esse trabalho do curso? Eu fecho esse ano de 2026, 20 anos de atividades. De atividades. Comecei no primeiro momento no cursinho, né, com as turmas de PEIs, quando nós tínhamos PEIs, e depois já no outro ano já ingressei no colégio, né, e estou desde então ali no grupo. É importante até fazer referência, né, à criação da escola. Então, o pré-vestibular, né, passou a ser gerido pelo meu pai, enfim, a partir de 1967. É mais velho que nós, né? Tu vê, a gente é velho e o pré-vestibular é mais velho ainda, pelo amor de Deus. Mas a escola, ela foi fundada em 1900 e... Ela teve autorização, né, para começar a funcionar em 1983 e passou a funcionar em 1984. Então, o ano passado, né, ela fechou... esse ano, na verdade, ela fechou 43 anos, né, desde a autorização, né? Mas do seu funcionamento, 42 anos. E desde então a gente vem operando nesses dois segmentos, né? Nesses dois setores, o pré-vestibular e educação básica, né? Eu falo educação básica porque a escola começou como ensino médio, na minha época era segundo grau, depois, né, essa nomenclatura mudou, passou a se chamar ensino médio. Mas hoje a gente atua em todos os níveis de educação básica, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio.
E como tu disseste, né, Tessis, é óbvio que uma empresa tão longeva assim como a nossa, que já está há várias décadas operando, a gente tem inúmeros ciclos, né, e passa por inúmeras situações. E conosco não foi diferente, a gente já passou por todo tipo de dificuldades, enfim. Mas, felizmente, hoje é um momento bem mais, um pouco mais tranquilo, mais consolidada, uma empresa mais consolidada. Mas, a despeito disso, obviamente, os desafios são constantes, né? E o mercado é bastante dinâmico. Tu fizeste referência ao fim do vestibular. Isso foi essa situação foi realmente bastante desafiadora quando aconteceu, 2015, né, Ana Paula? E a gente teve que reestruturar toda a nossa operação, né? E foi muito difícil, porque, obviamente, o mercado de pré-vestibular, que era um mercado bastante pujante, realmente se restringiu significativamente, né, porque a gente passou a ter uma prova anual e não mais uma prova regional, como nós tínhamos aqui o vestibular, e isso fez com que o mercado de pré-vestibular diminuísse significativamente. Enfim, então, falando só desse ponto específico, né, do pré-vestibular, mas o colégio também, a gente tem inúmeros desafios aí, mas eu acho que faz parte, né? Qualquer empresa tem tem os seus obstáculos, tem os seus ciclos, e o importante é a gente estar sempre se reestruturando e se adaptando às demandas, né, e os desafios do mercado. O Colégio Riachuelo, né, a escola, colégio, escola, você chama escola ou colégio, né? Tanto faz, ele né? nasceu muito forte, com uma marca forte. Eu me lembro, quando eu vim para Santa Maria, um sobrinho meu veio morar comigo, e ele participou das primeiras turmas. Certo. De vocês lá, Sim. O Luiz Eduardo. E eu me lembro que o nível que ele comentava com a gente de atividades que ele tinha na escola era altíssimo. Era assim, quase que nem precisando fazer um cursinho pré-vestibular se fizesse a escola. Na verdade, eu acho que isso, acho que o colégio, sendo justo também, foi concebido pelo meu pai, mas também pela minha mãe, né? E quando eles imaginaram isso, eles tinham realmente essa ideia de voltar a oferecer uma escola conteudista, né? Que realmente tivesse como premissa a preparação, né, de qualidade. Entendo que ajudou muito o fato de nós já termos uma estrutura de pré-vestibular. Então, eu sou egresso da 3ª turma, né, do colégio. Então, os meus professores eram praticamente os professores do pré-vestibular. E eram professores que, obviamente, já estavam acostumados a preparar estudantes para processos seletivos como o vestibular da UFSM. Então, acho que isso foi um processo natural, né? Ou seja, dos alunos do antigo 2º grau, né? Porque na época era assim que nós chamávamos, eles invariavelmente tinham boas preparações, eles tinham um nível de preparação elevado para enfrentar os vestibulares. Então era bastante comum, como nós tínhamos, durante muitos anos, nós tínhamos apenas uma turma por série, grande parte desses alunos passarem já no primeiro vestibular, né, terminando o 3º ano, serem aprovados. Eu particularmente passei, claro, eu fiz administração de empresas, não é um curso tão concorrido, mas quanto medicina, por exemplo, né, que já naquela época era o curso mais concorrido que a universidade tinha. Mas eu me lembro que da minha turma, os meus únicos colegas que não foram aprovados tinham sido 2 colegas que tinham tentado passar em medicina. Outros passaram, mas esses 2 acabaram passando no ano subsequente, né? Então, eu acho que isso já era reflexo do fato da gente utilizar a mesma equipe de professores, a mesma estrutura física, né? A escola e o pré-vestibular, eles ficavam no mesmo endereço. Então, tudo isso acabava contribuindo, né, para essa percepção que tu trouxeste de ser uma escola mais forte e focada em preparação. Ana Paula, e essa gestão dos professores, a cabeça dele mudar, sai de uma sala de aula, entra na outra, uma sala tu prepara o vestibular, a outra
tu prepara para um curso... Para o ensino médio. A Ana Paula tem bastante experiência nisso, porque ela é professora do ensino médio. A gestão disso, Ana Paula? Assim, ó, eu fiquei bastante tempo ocupando também, sendo professora também do cursinho, né, e coordenadora veio depois, né, a coordenação veio depois, mas sempre fui professora do colégio. Então, e é bem isso, a gente sai de uma aula, né, de 50 minutos do colégio para entrar noutra aula de 45, 50 minutos do cursinho. Uma sala e um objetivo. Exato, ao lado, né, Sim. Uma sala ao lado da outra. Mas o conteúdo é sempre o mesmo, né, então, na verdade, a forma como a gente vai direcionar esse conteúdo que muda, né, um pouco, porque no colégio a gente pode parar, pode fazer um exercício, mais, né, pode conversar mais com os alunos, até por a gente... o número de alunos, né, ser menor também, e no cursinho, não, eu sempre costumo dizer que o professor do cursinho, ele dá palestra, né, todos os dias, porque é uma aula de 50 minutos que nós temos, 45, 50 minutos, que onde o professor vai ficar ali dando aula sem parar, né, e vai interromper para fazer um exercício ou outro, mas no modo geral, ele fica dando aula o tempo inteiro ali, sem muito contato com o aluno, né? Vez ou outra o aluno faz uma pergunta, mas como as turmas são maiores também, eles ficam mais, talvez, inibidos, né? De perguntar alguma coisa, até porque a gente tem os plantões, tira dúvidas, onde eles vão ali para tirar as dúvidas daquelas aulas que eles tiveram com os professores. Então, o professor do cursinho, ele é um professor palestrante, né? Que dá palestras diárias, né? Toda manhã, toda tarde, toda noite. Mas, assim, a mesma excelência que trabalha-se no colégio, com a mesma excelência, né? E até tu estava falando sobre a questão da preparação. O colégio, ele tem uma visão muito forte, né, e de muito tempo, de que a preparação ela precisa ser contínua, né? E isso o colégio ele faz trabalhando muito com os testes, né, testando muito o aluno do que ele aprendeu em sala de aula, então com testes e provas, simulados também que os alunos do colégio eles fazem, então é uma preparação realmente contínua, e a ideia do colégio é essa, de que o aluno não precise, né, sempre digo, né, Marcos, que a gente está até dá um tiro no pé, mas enfim, que o aluno não precise realmente do cursinho, e vários deles não precisam passar pelo cursinho para ter aprovação, né? Eles ingressam direto, assim, né? Ao final do terceiro ano, eles conseguem a aprovação, né, no curso e na universidade que desejam. A gente tem percentuais bem significativos, assim, de aprovação, né? Esse ano foi 83%, 84% dos alunos de terceiro ano foram aprovados. Mas claro que tem uma pequena diferença, assim, também, porque a gente está falando... são alunos que têm idades diferentes, né? Ou seja... na nossa faixa etária, 3 anos não significa quase nada, mas na adolescência já é significativo, né? Então, assim, os alunos do colégio, o professor tem um pouco o caráter formativo também, né? Não é só o caráter de preparação, ele tem... existem outras demandas, assim, né? Então... tem que dar uma virada de chave mesmo, independentemente da gente estar falando dos mesmos conteúdos que vão acabar sendo trabalhados, mas um aluno de 13, 14, um pouco mais, né, 14, 15, 16, 17 anos, ele demanda um tipo de atenção que é um pouco diferente do aluno que está no pré-vestibular, que já tem um grau de maturidade um pouco maior, enfim, né? Então, mas o professor... A gente tem professores que trabalham nos dois setores, né, que trabalham no pré-vestibular e trabalham na escola, assim como nós temos professores que trabalham só num ou só no outro, né? Então, isso aí varia um pouco também. Me corrija, mas que eu me lembro, eu acho que foi a primeira escola particular na cidade sem ser de padre ou de freira. Tese, eu não posso te fazer essa afirmação. Eu me lembro do impacto de ser uma escola particular. Sim, sem ser confessional. Sem ser, exatamente. E aí, é possível. Eu ia perguntar até porque não é da época de vocês, mas como tinha sido recebida, né? Porque ali era uma tradição, né? Sim. A tradição, ou ia no colégio de freira ou colégio de padre, né? Sim. Ou na escola metodista que tinha na época.
E vocês eram a primeira particular. Mas eu acho que particular sim, pública não. Não, né? particular, pública não, mas particular. Acho que escola sim. particular. Estou tentando me lembrar aqui, mas eu acho que realmente sim, que eu me lembro na época foi que até deu um impacto. Eu me lembro na época eu fui um dos que foi impactado por ser uma. Poxa, mas você estava habituado já, metodista, freira, padre, até. Eu estudei no Marista, né? No Santa Maria, então realmente acho que. Minhas filhas também estudaram no Santana. Um no Santana, um no Centenário, né? Metodista, todos eles confessionais, né? Eu acho que foi um movimento ousado, assim. Eu me lembro que o meu pai contava que ele lembrava muito do Maneco, ele tinha estudado no Maneco, que era uma escola muito conteudista, tradicional, e ele queria um pouco retomar isso, assim, quando ele teve a ideia de criar a escola. Pois é, e o importante, né, é que a comunidade recebeu bem e a partir daí, como você falou, a aceitação foi boa e depois, a partir daí, o aproveitamento dos alunos foi excelente nos vestibulares. Eu acho que isso aí marcou muito e a partir de então acho que facilitou, mas talvez os primeiros 2, 3 anos até criar, ter a credibilidade, né, de que as coisas não, tu sabes que né? Eu me lembro, claro, como estudante, depois como parte da gestão, né, do negócio, eu me lembro muito assim da Águida, que foi uma pessoa que trabalhou muitos anos conosco, de reclamar do colégio, assim, como negócio, dizendo, mas vocês estão tirando dinheiro do pré-vestibular para tocar esse negócio aqui, esse negócio só dá prejuízo. E realmente, assim, qualquer negócio, né, tu tem um tempo de maturação, né, e às vezes, dependendo do tipo de negócio que tu te propões a fazer, que era uma escola pequena, né, com um número pequeno de alunos, enfim, a gente tinha professores de excelência, enfim, então daqui a pouco a conta não fechava mesmo, né, mas, enfim, é uma aposta que se faz e tu tem que entender que existe um tempo de maturação, né, e felizmente a gente conseguiu passar por isso, né. E até porque aí depois o pessoal começou a entender melhor que vocês formavam os alunos dentro da escola, ponto. Quem vinha de outras escolas que não tinham conseguido entrar com a prova de vestibular, ou mesmo queriam se preparar, iam para o cursinho. Para o pré-vestibular, exato. Aí conseguiam conviver os dois, né? Sim. Dentro dessa ideia. Mas é muito... Mas no início, como tu falou, até o pessoal entender bem a coisa... É difícil. E a gente sempre... A gente teve que lidar, a Ana Paula sabe disso também tão bem quanto eu, a gente teve que lidar muito com um certo estigma, assim, né, criado na própria cidade ou pela concorrência, enfim, de que a escola que não era um bom ambiente, assim, né, não era um ambiente muito salutar, exatamente pela questão da concorrência, dos altos níveis de aprovação. Então, eu não vou te dizer que talvez a gente, internamente, através da nossa equipe, a gente também não tenha fomentado isso um pouco em alguns momentos, né, mas, obviamente, a gente foi tentando melhorar isso ao longo dos anos, né, então, mas no início, o Testes realmente, assim, a escola tinha um pouco essa pecha, assim, de ser uma escola muito militarizada, né? O pessoal gostava de usar alguns adjetivos, assim, não muito meritórios, assim, pro colégio. E porque realmente existia um nível de concorrência grande e exacerbado. Mas o que eu entendo é que a gente foi entendendo ao longo dos anos que não são coisas excludentes, né? Que tu pode ter um bom ambiente de estudo, um bom ambiente escolar, e ao mesmo tempo tu ter altas taxas de aprovação, né, nos processos seletivos. E é muito legal, né, quando a gente olha, agora que a escola já tem algumas décadas de história, quando a gente conversa com ex-alunos, né, que já estão no mercado de trabalho e voltam, né, para a escola, né, Ana Paula, aí é muito gratificante, assim, ouvi-los reconhecendo o período na escola, reconhecendo que as dificuldades pelas quais eles passaram foram importantes para a formação dele, formação do caráter, formação da pessoa, formação do profissional, e que a escola não é exclusivamente
um espaço para que ele seja aprovado no vestibular. Ela é muito mais do que isso, né? Ela gera valores que transcendem esse momento e que vão ser importantes não só na formação dele, na formação acadêmica dele na universidade, mas também depois como pessoa, como cidadão na sociedade. Exatamente, isso para nós é muito gratificante quando a gente conversa com os alunos e escuta esse tipo de depoimento. Perfeito. Nós vamos dar um pequeno espaço de intervalo e vamos pedir para você continuar nos acompanhando aí, se você está no Instagram, no Facebook, ou mesmo no YouTube. Nós vamos retornar ainda com o panorama, falando agora um pouco sobre vestibular, né? A cidade vivia, pulsava vestibular, né? Chegava na metade do ano, já quando todo mundo se preparava, as famílias vinham de outras cidades para Santa Maria, alugavam apartamentos, ou mesmo colocavam seus filhos em hotéis, os cursinhos se preparavam, os professores se preparavam, todo mundo tinha aquela visão do final do ano. O principal objetivo era vestibular. E a economia da cidade pulsava com isso. E, infelizmente, alguém teve essa ideia de um dia acabar com o vestibular. O que impactou isso no trabalho desenvolvido pelas escolas, pelos cursinhos, que até as escolas sofreram com isso. Os cursinhos, que passou a ter uma nova maneira de se ter o ingresso. Aí até tu conseguir vender essa ideia para os pais, para os alunos, como é que ia funcionar. Conta um pouco para nós aí, vocês, dessa experiência que vocês tiveram nessa passagem aí. Começa com o Marcos. Tá, vamos começar então. Mais, eu acho que nós dois sofremos bastante. Mas assim, a mudança do vestibular, né, que era algo tão consolidado, tão vitorioso e tão bem feito pela nossa universidade. Tinha uma marca de vestibular, né? E era uma marca muito forte, né? Uma universidade muito forte, muito competente no que eles faziam ali, né? Em termos do vestibular, das provas. Eu me lembro, assim, raras vezes que alguém contestou alguma questão, né, dos vestibulares, assim, porque nós tínhamos antes sala do professor também. Depois, é bem verdade que no final já passou a não ter mais a sala do professor. Mas, assim, o nível das provas, ele era tão bom, com muita excelência, que quase nunca apresentava nenhum problema, né, que gerasse dúvida com relação a gabarito, enfim. Então, realmente, nós tínhamos uma prova, assim, um processo seletivo super consolidado e vitorioso. Aí, nós tivemos, então, a mudança para a Enem, foi em 2014. Notícia, 2014 né? 2014 foi o último, né? 2014 eles comunicaram. E a comunicação, ela ocorreu assim, para tu ver como foi intempestivo, né? Se eu não me engano, foi no mês de maio ou abril, foi, né? Foi por ali, abril ou maio do ano. Então, tu imagina as escolas, como tu bem lembraste, não só os pré-vestibulares, mas todas as escolas da cidade tinham a sua programação já estipulada e organizada para vestibular, né? E aí, que aconteceria naquele ano, né? Em 2014. Lá no final do ano, né? Final do ano. E aí a universidade faz essa comunicação, assim, de forma, eu diria até autoritária, assim, né? E com processo em andamento, né? Porque tinha o PS 13 estava em andamento, não tinha sido concluído ainda. E aí eu falo a gente porque foi o Riachuelo mesmo que tomou essa frente. Nós começamos um processo de contestar isso, de contestação isso. E aí fomos em veículos de comunicação e contratamos advogados e a gente realmente fez um movimento para tentar, pelo menos, para que esse processo de mudança não acontecesse naquele ano, que passasse a vigorar a partir do ano seguinte, para que houvesse tempo hábil, não só o pré-vestibular, mas as escolas pudessem se organizar, né? Esse respeito até com os pais e com os alunos. Obviamente. E porque tinha em andamento um processo seletivo, né? Onde os alunos já tinham começado a fazer a prova, eles tinham feito a prova 1, então faltava a prova 2 e a prova 3, então eles cortariam um processo seletivo que estava em andamento. Então, pelo menos, terminar, que foi o que aconteceu em 2016, tinha o ingresso pelo Enem,
né? Já desde 2015. Porém, em 2016, esse processo seletivo, ele fechou, lembra? Não. Ele encerrou. Passou a ser exclusivamente. Passou a ser exclusivamente, então... Eu lembro que no dia da comunicação, eu lembro de famílias ligarem pra gente, eu me lembro especificamente de uma mãe de Uruguaiana, que a menina, a filha dela, estudava conosco, e a mãe ligou desesperada, assim, pedindo pra gente fazer alguma coisa para que não houvesse essa mudança, né? Então, foi realmente traumático, assim, eu diria que realmente foi um processo bem, bem ruim, assim, né? A forma como foi conduzida, né, esse processo. E como tu falaste, o vestibular de Santa Maria, ele sempre foi um ativo da cidade, né? É um grande evento, exatamente, um grande evento, né? Que, como tu disseste muito bem também, não mobiliza exclusivamente o segmento educacional, né? Segmenta todos os setores da cidade, né? Então, a forma como foi feito, eu acho que realmente deveria ter sido de uma outra forma, de um outro jeito. Mas aconteceu, a gente conseguiu daí fazer com que o processo, pelo menos, fosse adiado por um ano, né? E aí em 2015, sim, aí a universidade passou a utilizar o Enem como prova principal, né? E aí teve ainda, né, as etapas do processo seriado. E aí nós ficamos todos esses anos aí, até 8 anos, né? Então, exclusivamente com o Enem, né? Como prova, como processo seletivo de ingresso à Universidade Federal de Santa Maria. E obviamente que isso implicou em inúmeras mudanças, né? Internas especialmente, porque nós tivemos que reestruturar material didático, abordagem de sala de aula, né? Muitas pessoas alegam, né? Não, mas o conteúdo é o mesmo. Grande parte dos conteúdos realmente são os mesmos, não 100%, porque tem disciplinas que a abordagem e os conteúdos são diferentes, mas é um processo completamente diferente, né? O vestibular é um processo diferente do Enem. O Enem é uma prova que guarda características muito específicas e que demanda habilidades e competências muito específicas. Então, obviamente que isso impacta na preparação. Quando tu vai montar um curso preparatório para aquela prova, tu tens que abordar determinadas questões que daqui a pouco tu não vai abordar se tu vai preparar para um vestibular, né? A questão do tempo, por exemplo, ela é fundamental, né? Eu acho também, né, Marcos, a reestruturação, ela passou pelos nossos cursos que nós oferecíamos também no cursinho, porque, na verdade, a gente tinha cursos semestrais, né? Então, eles não podiam mais ser semestrais, eles precisavam ser cursos anuais e terminando em outubro. Né? Porque o Enem ele acontecia, sempre aconteceu até a segunda quinzena de novembro. Isso, né? nas 2 primeiras semanas ali, né? Até a segunda quinzena, dependendo do calendário nacional. Então, foi uma reestruturação total que nós tivemos que fazer em termos de material, os cursos também nós tivemos que modificar, enfim, para né, chegar a um ponto em que nós pudéssemos dizer, realmente estamos preparando para o Enem. Só que também foi toda uma reestruturação no sentido dos professores, deles entenderem a prova do Enem, porque até então a prova do Enem funcionava como, né, uma prova para medir o ensino do ensino médio no Brasil. Né? Era essa a função. Exame Nacional do Ensino Médio. E aí ela passou a ser um processo seletivo, né, de entrada, então, na nossa universidade. Então, não foi fácil. Eu, como professora, a minha abordagem, ela teve... Hoje, eu posso dizer, né, que a minha abordagem, ela é uma abordagem que ela é para Enem, que eu consigo preparar para os processos seletivos também mais conteudistas, enfim. Mas, assim, foi muito tempo de estudo para que a gente pudesse chegar e enxergar a prova as provas, né, ou a prova mais global, assim, e poder colocar isso em sala de aula. Então, foi uma mudança, como o Marcos disse, foi uma mudança que foi muito rápida e que a gente não tinha tempo
inclusive para entender essa prova, né? Para poder, então, com mais, vamos dizer assim, propriedade, mostrar e dizer assim, não, isso aqui é o que vocês vão ter que abordar, isso aqui que vocês vão aprender agora, dessa forma que vocês vão colocar o que a gente está ensinando. Então, assim, qualquer coisa nova, assim, em termos de prova, de processo seletivo, tu tem um tempo, né, Tess, assim, para que tu possas conhecer, exatamente, maturação do teu conhecimento para poder depois transmiti-lo, né, para os alunos. Então, assim, e claro, o professor, ele trabalha com isso, ele faz isso, obviamente, mas isso também demanda um tempo para que ele pudesse fazer todas as provas, entender a dinâmica de cada prova. Hoje a gente tem professores que eles fazem a prova do Enem, inclusive, eles vão lá, se inscrevem e fazem para eles terem a própria experiência e depois compartilharem essas experiências, né, com os alunos. Então, exatamente para reforçar o nível de preparação que a gente tenta oferecer para os nossos alunos, né? Mas tu fazer isso de forma assodada, fazer isso de forma, assim, da maneira como aconteceu, foi bem difícil. Obviamente que a gente fez, né? Mas levou um tempo e, assim, o tempo das pessoas também não é o mesmo, né? Então, assim, a gente tem lá 20 professores, 25 professores. Daqui a pouco tem um professor que já tinha uma familiaridade, já tinha uma aderência maior com a prova, porque já fazia. E aquele que não fazia, que era focado só no vestibular. Então, esse teve mais dificuldade. E aí, a gente que está ali gerindo a empresa tem que fazer a administração desses processos todos. E isso foi meio traumático, assim, não foi muito fácil. Pois é, isso que eu ia perguntar. Vocês são gestores, são empresários, mas na área educacional vocês são muito mais do que isso, né? Vocês vivem o drama, muitas vezes, daquele menino, daquela menina, dos pais. Vocês são quase sacerdotes, né? E uma paulada dessas, aonde tu consegue ter ânimo de continuar, recomeçar tudo de novo, não dá vontade de atirar tudo para cima e partir para outra? Agora eu estava conversando com um professor, coincidentemente, e dizendo como a gente já teve desafio ali no cursinho, né, Marcos? E continuamos tendo, né? É sempre uma semana depois da outra. Então, e estava comentando exatamente sobre o término, né, do vestibular ali, a passagem para o Enem, enfim, como é que foi. E isso, para nós, assim, é diário, né? Esses são desafios, na verdade, que a gente tem, são desafios diários. Mas eu lembro-me muito de alunos que nós entramos nas salas e de alunos chorando, né? Nós comunicamos, sim, claro. E os alunos... esse foi o impacto que eu lembro. Na sala A, nós colocamos na sala A os alunos... E eu e o Marcos ali, a gente disse... E eu estava entrando na coordenação, Marcos. Vocês arrasados, tendo que reerguer o aluno. Exato. Eu estava entrando na coordenação, porque antes eu atuava como professora, então eu estava entrando na coordenação. E eu me lembro de dizer assim, não, a gente vai acompanhar essa mudança, vocês fiquem tranquilos, vocês precisam confiar em nós. Então, acho que todo esse histórico que o Marcos falou do Riachuelo, né, toda essa... Eu tenho muito orgulho de trabalhar no Riachuelo, né? Acho que esses meus 20 anos, assim, são 20 anos de privilégio, assim, de agradecimento por estar lá, né? Porque os alunos e os pais e a comunidade em geral, eles acreditam muito, né? Pelo trabalho que foi desenvolvido lá na década de 60, começado lá, né? E consolidado. Eu sempre digo, o Riachuelo é extremamente consolidado, né? Então, as pessoas, elas veem no nosso trabalho, assim, e elas acreditam. Isso é um discurso também que a gente usa, né, Marcos? Vocês precisam acreditar em nós, vocês precisam confiar em nós. Se eu estou dizendo que tem uma equipe de professores que ela é altamente capacitada e que a gente vai dar conta, vocês precisam acreditar em nós, porque a gente tem tanto tempo de estrada, né, e de mercado, enfim, que e já passamos por tanta coisa, né? Mas é interessante, assim, né, porque tu fizeste um pouco de referência ao aluno, né? É muito gratificante, mas ao mesmo tempo não é indolor essa relação com o aluno, né? Porque por vezes
não é tão incomum, a gente tem que lidar com a frustração, né? O aluno precisa lidar com a frustração, e a frustração dele é a nossa frustração também, né? Porque muitas vezes ele não consegue ser aprovado no primeiro ano ou no curso que ele quer, né? A gente estava falando da medicina especificamente, né? Tu ser aprovado num curso de medicina numa universidade federal hoje é um concurso absurdamente concorrencial, assim, é muito difícil, né? E por vezes o aluno fica 2, 3, 4, 5 anos se preparando e por vezes não passa, né? A gente tem situações também que acontecem, o aluno acaba desistindo, indo para um outro curso, né? Então, lidar com isso também, lidar com essa frustração, trabalhar isso no aluno, tentar entender os motivos daquilo, fazer as correções de rota necessária para que ele venha alcançar o objetivo dele. Isso, por vezes, ele é um processo, né, doloroso, assim, né? Às vezes a gente... Poxa, quando a gente sabe que um aluno ele está pronto para passar... Isso acontece muito na medicina, né? Porque a medicina realmente é quase um processo à parte, assim. E a gente vê que aquele aluno não entrou por uma questão, ele não entrou por um 10º de questão de pontuação, né? E aí tu tem que lidar com o fato dele precisar mais um ano se preparar e sem nenhuma garantia que ele vai passar, porque a curva não é sempre ascendente, né? Claro. Se tu tá num nível muito alto, às vezes tu pode ter oscilações para baixo, inclusive. Então, a gente também tem que aprender a lidar com esse tipo de frustração para poder orientar o aluno, né, Ana Paula? E como fazer com que ele não desista, que ele entenda que aquilo faz parte do processo, que aquilo vai dar casca para ele, como pessoa, como profissional ali na frente, mas ao mesmo tempo, quando ele alcança essa aprovação, é tão gratificante, assim, é muito legal, é emocionante, assim, muito bacana. Nós temos casos, né, Marcos, aqui, até posso citar um recente agora, nós fomos convidados para uma formatura de medicina, agora na sexta-feira, de uma menina que ela lutou muito, né, para entrar, assim, e ela já estava quase desistindo também, e ela queria federal, tu lembra? Sim, sim. E aí, as primeiras turmas ali da UFN, quando saiu o vestibular, ela entrou. E aí eu sempre digo que a formatura, né, a gente ver esses alunos e acompanhar esses alunos, é a concretização ali do nosso trabalho, né? Então, mas assim, a caminhada, ela é uma caminhada, eu acho que a caminhada do vestibular, que eles estão nesse limbo, assim, eles não estão nem no colégio, nem na universidade, né? É uma caminhada bem dolorosa, assim, por vezes, e que a família, ela tem um papel super importante, né? Nós, obviamente, eles têm muito mais contato conosco, né? Porque é um contato diário, manhã, tarde, uns ficam até a tarde da noite estudando no cursinho, mas a família, ela tem um papel, assim, que é o que deve ser, né? Muito importante nesse processo todo, e é gratificante a gente ter essa... a coroação do trabalho todo, nosso trabalho, o trabalho dos alunos também, né? Mas também é frustrante para a gente quando não dá certo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno, como disse o Marcos, ele já está pronto, há 2 anos ele está pronto. E acaba que não é o ano dele aquele, né? Às vezes, porque a concorrência é tão grande, assim, e a diferença entre tu ser aprovado e não ser aprovado é tão pequena, e realmente, às vezes, é um 10º de nota. Esse ano nós tivemos um caso de um aluno sensacional, assim, e ele estudou 3 anos conosco, e ele disse assim, se eu não passar na federal, eu vou para a UFN, eu não vou mais fazer cursinho. E aí ele fez o vestibular aqui de Santa Maria e ele ficou em 5º suplente, da ampla concorrência, né? Não tinha cota. E aí se ele tivesse acertado uma questão, ele teria entrado. E aí, felizmente, chamaram esse aluno, né? Depois, nas chamadas orais... E ele já estava fazendo o FN. E ele já estava fazendo o FN. Ele passou. Então, pra gente é tão gratificante, porque ele é um menino sensacional, assim. Eu tenho certeza que ele vai ser um excelente médico, um excelente profissional, uma excelente pessoa, assim, né? E então seria muito frustrante se ele não ingressasse na federal, porque a gente sabia que era a primeira opção dele. Sim. E ele estava pronto, assim, um aluno que já tinha estudado muito e que tinha todas as condições, né, de fazer.
Então, a gente tem esses momentos por vezes, né? Por vezes de frustração, mas muitos de satisfação, né? Isso é muito legal. Bom, estamos indo para o encerramento, infelizmente o tempo voa, né? Mas a gente tem que encerrar com o lado bom dessa história toda, né? Vocês passaram por tudo isso e essa experiência aí agora com a volta do vestibular tornou vocês mais fortes ainda, né? E o Riachuelo está pronto aí para ser o campeão de aprovação de novo? Estamos indo nesse caminho, né, Marcos? Nesse caminho sim. estamos Esse ano foi um ano foi muito bom, assim, em termos de aprovação. A gente aprovou 325 alunos em universidades federais, grande parte disso, 90% dessas aprovações na UFSM, via PS ou via vestibular, então, ou via Enem, né, porque a universidade aceita os 3 processos, né, ainda aceita os 3 processos. Então, realmente, assim, eu acho que a volta do vestibular coloca a universidade para a cidade de Santa Maria, né, no seu devido lugar. Eu acho que o evento vestibular, eu tenho convicção disso, ele é um dos grandes eventos da cidade. E que coisa boa e que privilégio para a gente poder ter o vestibular novamente, né, aqui em Santa Maria. E a gente, como tu disseste, a gente continua trabalhando cada vez mais forte, né, tentando melhorar cada vez mais, entendendo também que a gente tem as nossas fragilidades também e precisa, né, enfrentá-las e fazer as correções de rumo para que a gente possa cada vez mais construir histórias, né, que nos encham de orgulho, né, como muitas das que a gente teve ao longo dessas décadas. Para encerrarmos, qual é o slogan do Riachuelo? O slogan do pré-vestibular é "Seja Riachuelo, seja quem você quiser ser", e é um slogan muito legal, assim. Vou fazer referência ao meu amigo Armando Ribas, que criou esse slogan alguns anos atrás, e coincidentemente esse ano a gente está fazendo uma nova campanha, que é exatamente isso que eu comentei anteriormente, de contatar ex-alunos, né, que hoje são médicos, que são administradores, que são juristas, que são fisioterapeutas, que são, enfim, inúmeras profissões, né? A nossa universidade ele oferece 127 cursos de graduação a gente tem hoje. Então é muito legal, assim, a gente ter essa relação de que antes de ingressar na universidade ele passe pela gente ali, né? Isso é muito legal. Olha, a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando e contando histórias. Então, chegam para mim e dizem assim, quando é que tu vai escrever um livro? Eu disse, talvez um dia eu escreva um livro. Mas, assim, nós temos, como disse o Marcos, agora fazendo essa campanha com esses ex-alunos, e nós temos histórias belíssimas, assim, de alunos que começaram o curso e estão nesse caminho. Então, nós temos alunos também, que eu acho isso interessantíssimo também, que são alunos que fizeram o curso, olharam e disseram, acho que eu não vou ser feliz com isso aqui, eu vou fazer outra coisa. E trocaram, né? E mudaram, voltam, fazem de novo, e aí entram numa outra graduação. Muito interessante. O ser humano é muito interessante. Sem dúvida. Obrigado pela presença de vocês, né? Eu sei que a agenda está sempre cheia, mas arrumaram um espaço para vir bater um papo com a gente. Muito obrigado. Quem sabe a gente faz uma sequência aí de podcast e trazer esse pessoal para contar as histórias. Seria interessante. Eles fazem parte da história também, sem né? Dúvida, é isso aí. Legal, obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado.